Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 3. Ser fiel a Deus. Primeiro, vida de santidade. Paulo instruía sobre a importância de o cristão preservar sua santidade integralmente, espírito, alma e corpo. Nessa ordem. 1 Tessalonicenses 5:23. Nada, portanto, deveria escapar do controle de qualidade de Deus. Ora, se assim é para o cristão leigo, quanto mais para o obreiro. Paulo ratificou a fidelidade como requisito ministerial em 1 Timóteo 1, verso 12. Por isso, neste estudo, trata-se cada recomendação com um desafio. Assim, tanto o espírito como a alma, partes imateriais do ser humano, precisam ser santificados, bem como o corpo, Romanos 12, versos 1 e 2. O corpo, a forma de apresentação do obreiro ao mundo, é essencial para a pregação do Evangelho. As tradições e os bons usos e costumes devem ser atendidos, pois traduzem a contracultura do reino de Deus. Abrir mão deles é abdicar do radicalismo transformador do Evangelho de Jesus. Da mesma forma que os valores mais profundos do caráter cristão devem ser cultivados e vividos de maneira cristalina. Paulo recomendava que os bons costumes, 1 Coríntios 15:33, e as tradições, 2 Tessalonicenses 3, verso 6, fossem obedecidas. Para exemplificar, em relação aos comprimentos dos cabelos dos homens e das mulheres, alguns cristãos mal formados não queriam obedecer. Tendo Paulo sido enfático, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, 1 Coríntios 11:16, ou seja, as igrejas que pertencem a Deus agem diferentemente. Ele não relativizou o assunto, como muitos fazem hoje. Segundo, vida de intimidade. Paulo foi um homem de notável vida devocional. Ele foi um obreiro aprovado porque tinha, também, uma vida de intimidade com Deus. São abundantes os exemplos disso na palavra. Em suas cartas, ele sempre alertava sobre a importância da oração. Aos Tessalonicenses, Paulo recomendou que orassem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Com esse modelo, muitos ministérios foram estabelecidos na terra e vidas foram alcançadas abundantemente. O bem-sucedido ministério do missionário John Ryder, por exemplo, foi marcado, sobretudo, como a do apóstolo Paulo, por uma vida de oração. Um biógrafo escreveu: 800 almas foram acolhidas desde a convenção do ano próximo passado, mas para John Ryder, isso não era suficiente. Deus aumentava-lhe a capacidade do coração por meio do seu amor. Uma vez mais, agarrou-se com Deus em santo desespero, pois durante semanas, não me lembro quantas, que ele descia mais e mais com Cristo nas sombras do jardim. Nós, mais privilegiados, vimos, na vida de John Ryder, o crescente horror que sentiu pelo pecado. Antes de começar a conversão, passou longas noites em oração a Deus. Fazia 5 anos que sentia grande responsabilidade sobre o coração, e cada ano pesava-lhe mais. Parecia que lhe consumia a própria alma. Seu rosto revelava as longas noites que passava sem dormir, os dias gastos em enfadonha vigília e oração. Contudo, o seu vulto estava quase inteiramente transformado ao transmitir a palavra de Deus ao povo com tanto fogo e tanto poder, que os ouvintes se esqueciam do homem transformado pela glória de Deus, que lhe iluminava todo o semblante. Era um mensageiro de Jeová falando a mensagem de Jeová. O próprio John Ryder escreveu em seguida que depois que iniciou a vida de oração, os resultados evangelísticos multiplicaram-se. Sem dúvida, a vida de oração é uma das características do obreiro aprovado. Terceiro, vida de comunhão. Traço característico da igreja cristã sempre foi a comunhão com o próximo, ou seja, sentir a dor do outro. Paulo, por isso, investia nos necessitados. O assistencialismo era praticado tanto pelos obreiros em Jerusalém, Atos 6, como pelo apóstolo dos gentios, 1 Coríntios 8, verso 9. A vida de comunhão é um distintivo para o obreiro aprovado. Na cidade de Filipos havia 2 mulheres de Deus, mas que travaram um sério conflito, a ponto do próprio Paulo precisar intervir. Evódia e Síntique
eram muito importantes para o reino. Eram obreiras da seara do mestre e, por isso, precisavam dar exemplo de comunhão. Estamos amando com o padrão de Jesus? O obreiro aprovado faz sempre aquilo que as outras pessoas realizam apenas esporadicamente. O dever de perdoar e seguir em frente é imperioso. O suprassumo da vida cristã consiste em amar da mesma forma como Jesus nos amou. O Senhor Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." João 13:35.